Ei, pessoal! Hoje à noite nós caminhamos descalços pelo mármore frio do Palácio de Topkapi, onde as paredes já ouviram mais segredos do que qualquer conversa sussurrada às 2 da manhã. Pois é, se tivesse nascido no Império Otomano do século XVI, talvez não durasse nem uma semana, especialmente se falasse demais na hora errada. Hoje, você atravessa portões dourados que parecem cenário de novela histórica, mas que na prática funcionam como o sistema de segurança mais rígido do mundo pré-moderno. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta nos comentários, você acha que sobreviveria a um mês cercado de intrigas palacianas? Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele leve ruído de fundo, e vamos deslizar juntos para a jornada de hoje. Você está diante do Palácio de Topkapi, em Istambul, no auge do reinado de Suleiman, o Magnífico. O ar carrega o cheiro do mar de Mármara misturado com madeira encerada e especiarias distantes. O Império Otomano, nesse momento, é uma das maiores potências do planeta, estendendo-se da Hungria ao Iêmen. E você, por algum capricho do destino, ou talvez por uma ironia histórica nada gentil, acaba de cruzar o primeiro portão. Você atravessa os portões de Topkapi ao anoitecer, e o mundo parece mudar de textura. O mármore frio sob seus pés reflete o último brilho do sol, enquanto as paredes altas isolam o harém do resto de Istambul como se fossem um universo paralelo. O Palácio de Topkapi, residência oficial dos sultões por séculos, não é apenas uma construção grandiosa, é um organismo vivo, pulsando com regras invisíveis. O harém não é um salão cheio de almofadas e risadas suaves. É uma instituição política. A palavra harém vem do árabe haram, que significa algo como proibido ou sagrado. E isso já revela muito. Você não entra aqui por acaso. O espaço é reservado às mulheres da família imperial, às concubinas, esposas e crianças, além dos eunucos encarregados de manter tudo sob controle. Conforme você avança pelos corredores internos, percebe que o silêncio não é vazio, ele é pesado. Cada passo ecoa com a sensação de que alguém está observando. Talvez por trás de uma treliça de madeira entalhada. Talvez atrás de uma cortina espessa. Talvez de uma galeria elevada acima de você. Os azulejos de Sneak cobrem as paredes com padrões azuis e vermelhos que quase hipnotizam. A arquitetura não é apenas bela, é estratégica. O complexo do harém chegou a abrigar centenas de mulheres e é organizado em pátios internos e corredores interligados. Nada aqui é por acaso. Tudo reforça a hierarquia e vigilância. E é nesse momento que você entende, este lugar é um campo minado social. Você talvez imagine que a vida aqui seja feita apenas de seda, joias e banhos perfumados. E sim, há luxo. Há música suave ao entardecer. Há tecidos que parecem água escorrendo pelo corpo. Mas há também regras rígidas. Cada mulher ocupa uma posição clara na hierarquia. No topo está a Valide Sultan, a mãe do sultão. Abaixo dela, as favoritas. Depois, as concubinas comuns. E na base, as recém-chegadas, muitas trazidas de regiões conquistadas, convertidas ao Islã e treinadas para servir à corte. Aqui, romance é secundário. Proximidade com o poder é tudo. Uma única noite com o sultão pode transformar o destino de uma mulher, especialmente se ela gerar um filho homem. Porque durante séculos, no Império Otomano, não havia primogenitura automática. Todos os filhos do sultão tinham potencial direito ao trono. E isso transformava a maternidade em estratégia política. Imagine crescer sabendo que seus próprios irmãos são concorrentes diretos ao poder. Não é exatamente o tipo de ambiente que produz almoços familiares tranquilos aos domingos. Você passa por um pátio onde jovens mulheres praticam música e poesia. Elas não estão aqui apenas para serem bonitas. Recebem educação refinada, aprendem idiomas, etiqueta, religião, caligrafia e artes. O harém funciona como uma escola de elite. Algumas, se destacarem, podem se casar com altos funcionários do império, fortalecendo alianças políticas. E aqui está algo que sempre surpreende. Embora fisicamente isoladas, muitas dessas mulheres influenciam decisões de Estado. Conselhos discretos, conversas privadas e cartas bem calculadas moldam estratégias militares e acordos diplomáticos. O poder, neste lugar, raramente grita. Ele sussurra. Você sente uma tensão leve no ar, como se cada gesto tivesse consequências invisíveis.
Uma risada alta demais pode soar como desafio. Um olhar prolongado pode parecer ambição. E ambição, aqui, é tanto ferramenta quanto risco. Você começa a entender que, dentro dessas paredes, o verdadeiro trono pode não estar onde todos pensam. Não é apenas o sultão quem governa destinos. Muitas vezes, é a mãe dele. A Valide Sultan não ocupa um trono dourado no centro do pátio, mas sua presença é sentida como uma gravidade constante puxando tudo para sua órbita. Você aprende rapidamente que ignorá-la seria o equivalente político a esquecer de pagar a conta de luz do império inteiro. A Valide Sultan possui seus próprios aposentos luxuosos, posicionados estrategicamente no coração do harém. Não é coincidência arquitetônica. É símbolo de centralidade. Durante o chamado Sultanato das Mulheres, entre os séculos XVI e XVII, mães e consortes exerceram influência direta nas decisões imperiais. Algumas chegaram a supervisionar nomeações de vizires e interferir em alianças diplomáticas. Você percebe que poder, aqui, não grita, ele sussurra. Ao caminhar pelos corredores internos, você nota como as outras mulheres se comportam quando a Valide passa. Não há correria exagerada, mas há uma mudança sutil na postura. Ombros se alinham. Olhares se abaixam por frações de segundo. É quase coreografado. E você tenta copiar o movimento com naturalidade, torcendo para não parecer alguém que assistiu ao ensaio errado. A hierarquia é precisa. No topo está a mãe do sultão. Logo abaixo, as Azeki Sultan favoritas oficiais, aquelas que conquistaram posição estável ao gerar filhos homens. Depois vêm as consortes, as Ikal, e por fim as aprendizes, chamadas Caris. Cada degrau define privilégios, tamanho do quarto, número de servas, acesso ao sultão. É como um sistema de pontos invisível, só que aqui o prêmio não é um cupom de desconto, mas sobrevivência política. Você descobre que, ao contrário do que muitos imaginam, o harém não é um caos emocional sem regras. Ele funciona com disciplina quase monástica. Horários de estudo, de banho, de refeições. A rotina inclui aprendizado do Alcorão, bordado sofisticado e música clássica otomana. Algumas aprendem persa e árabe para ler poesia refinada. A educação é uma ferramenta de ascensão. E você começa a pensar que talvez subestimasse demais a importância de saber recitar versos com elegância. Existe também o chefe dos eunucos negros, o Xlarais, que supervisiona o harém e controla o acesso ao sultão. Ele responde diretamente à Valide e ao soberano. A posição é tão estratégica que, em certos períodos, o chefe dos eunucos acumulou influência política comparável à de altos ministros. Você percebe que o poder não depende apenas de gênero, mas de proximidade com o centro decisório. Enquanto observa uma reunião discreta entre uma consorte influente e uma serva veterana, você percebe como as alianças são construídas. Pequenos favores. Recomendações sutis. Apoio durante uma gravidez. O nascimento de um príncipe muda tudo. No Império Otomano, cada filho homem tinha potencial para herdar o trono, o que gerava rivalidades intensas entre mães. Durante séculos, não existiu primogenitura automática. Qualquer príncipe podia ser escolhido, o que tornava a competição ainda mais delicada. Você sente um arrepio leve ao imaginar o peso psicológico disso. Criar um filho sabendo que ele pode governar, ou ser eliminado politicamente por segurança do Estado. Sim, porque por muito tempo foi prática comum que um novo sultão ordenasse a execução de seus irmãos para evitar guerras civis. A lei de Mehmed II formalizou essa política, justificando-a como proteção do império. É estranho pensar que aqui dentro o amor materno convive com cálculos estratégicos frios. Alguns estudiosos consideram que o poder das mulheres nesse período foi uma demonstração de flexibilidade institucional do império, outros veem como sinal de fragilidade política. Você escuta essas interpretações sendo murmuradas em debates acadêmicos distantes, mas aqui, no corredor iluminado por lamparinas, tudo parece menos teórico e mais humano. Você começa a perceber também como rumores funcionam como moeda. Uma simples suspeita de deslealdade pode arruinar anos de dedicação. E, curiosamente, muitas decisões não são tomadas em grandes reuniões, mas em conversas sussurradas durante banhos no Hama. Vapor quente, mármore úmido, confidências trocadas enquanto a água escorre lentamente. Se existisse um prêmio para local menos provável de definir o futuro do império, o banho turco ganharia fácil. E você tenta se manter discreto. Observa, aprende padrões,
Memoriza nomes. Cada gesto precisa ser calculado. Aproximar-se demais de uma facção pode trazer benefícios rápidos, e riscos ainda mais rápidos. Ficar isolado demais pode significar esquecimento. A noite avança, e você percebe que a luz suave das lanternas cria sombras longas nas paredes de azulejo. As sombras parecem maiores que as pessoas que as projetam, como se o poder ali fosse sempre maior do que o indivíduo que o exerce. Você entende que a Valide Sultan não precisa levantar a voz. Sua autoridade está incorporada à estrutura. Você respira devagar, absorvendo o ritmo do lugar. Aqui, ascensão é possível. Mas nunca é simples. Cada degrau na hierarquia tem degraus escondidos. E você já começa a sentir que, se quiser sobreviver nesse jogo silencioso, terá que aprender a sorrir com cuidado, falar com precisão, e ouvir muito mais do que fala. Você começa a perceber que, no harém, histórias não são contadas, elas são construídas. E poucas foram tão cuidadosamente arquitetadas quanto a de Hurrem Sultan. Você talvez a conheça pelo nome europeu, Rochelana, mas aqui dentro ela é mais do que um apelido exótico, é um terremoto silencioso que redesenhou as regras do jogo. Imagine chegar como estrangeira, provavelmente capturada na região da atual Ucrânia, falando outro idioma, professando outra fé. Agora imagine não apenas sobreviver, mas conquistar o coração do homem mais poderoso do império, Suleiman I. Você observa os ecos dessa história nos corredores e percebe que, mesmo décadas depois, seu nome ainda provoca reações discretas, admiração contida de um lado, ressentimento histórico do outro. Antes dela, os sultões não costumavam se casar oficialmente com concubinas. Mantinham relações, sim. Tinham filhos, claro. Mas casamento formal? Isso era politicamente desnecessário. Hurrem mudou isso. Ela se tornou esposa legítima, algo praticamente sem precedentes. Você entende que não foi apenas uma história de romance, foi uma manobra que elevou seu status e garantiu legitimidade aos seus filhos. Alguns cronistas a retratam como manipuladora implacável. Outros a descrevem como estrategista brilhante e parceira política ativa de Suleiman. Cartas trocadas entre eles revelam afeto genuíno, mas também discussões sobre administração e diplomacia. Você imagina essas cartas sendo lidas sob a luz de velas, palavras carregadas tanto de paixão quanto de cálculo. Você começa a notar como sua ascensão alterou o equilíbrio interno. Ao ter vários filhos homens, Hurrem entrou inevitavelmente na arena brutal da sucessão. O mais famoso episódio envolve o príncipe Mustafa, filho de outra consorte, Mahidevra. Mustafa era popular entre os janízaros e visto por muitos como herdeiro natural. Mas acabou executado sob acusação de conspiração. Até hoje historiadores debatem o quanto Hurrem influenciou essa decisão. Você sente o peso dessa possibilidade. Aqui, maternidade e política são inseparáveis. Amar um filho significa protegê-lo. Proteger significa, às vezes, neutralizar ameaças. E neutralizar no século XVI não era exatamente sinônimo de enviar alguém para férias prolongadas. Ao caminhar pelo pátio interno, você percebe que a história de Hurrem criou um precedente perigoso e inspirador. Outras mulheres passaram a enxergar possibilidades antes impensáveis. O chamado sultanato das mulheres floresceu nesse contexto. Valides e consortes influenciaram políticas, patrocinaram obras públicas, financiaram mesquitas e complexos educacionais. Você entende que poder feminino aqui não era invisível, era institucionalizado, ainda que de forma indireta. E então há o detalhe arquitetônico que parece trivial, mas não é. Após seu casamento, Hurrem mudou-se para o palácio de Topkapi, consolidando o harém como centro político, e não apenas residencial. Você percebe que o espaço físico molda o poder. Ao centralizar o harém no palácio principal, a distância entre vida privada e decisões imperiais diminuiu drasticamente. Mas nem tudo foi triunfo. A ascensão meteórica também trouxe hostilidade. Cronistas estrangeiros alimentaram narrativas dramáticas, pintando-a como feiticeira ou manipuladora. É curioso como mulheres poderosas frequentemente recebem adjetivos sobrenaturais, como se inteligência estratégica fosse algo inexplicável. Você respira fundo e tenta imaginar a pressão constante. Cada gravidez observada. Cada gesto interpretado. Cada palavra analisada. Amar o sultão significava também dividir sua atenção com o império inteiro. E ainda assim, Hurrem conseguiu manter influência estável até sua morte.
algo raríssimo. O mais impressionante talvez seja perceber que sua atuação ultrapassou as paredes do harém. Ela patrocinou obras em Jerusalém, Meca e Istambul. Diplomatas europeus relatavam sua influência em negociações. Você percebe que, enquanto alguns viam intriga, outros viam governança. A noite cai mais uma vez, e você sente que caminha sobre camadas de memória. O eco dos passos parece misturar-se ao sussurro das histórias. Você entende que Urren não foi apenas uma exceção romântica. Ela foi uma redefinição estrutural. E ao absorver essa história, você percebe algo sutil. No harém, poder raramente se apresenta de forma direta. Ele surge em gestos repetidos, em alianças sustentadas, em decisões tomadas no momento certo. Urren não venceu por impulso. Venceu por constância. Você ajusta sua postura ao passar por um corredor iluminado por lamparinas. Talvez aqui a maior lição não seja sobre romance ou traição. Talvez seja sobre adaptação. Sobre entender o sistema antes de tentar mudá-lo. E você começa a suspeitar que há ainda muito mais por trás dessas portas fechadas do que qualquer crônica ousou registrar. Você sente a mudança de atmosfera antes mesmo de ouvir qualquer nome. É como se o ar carregasse uma tensão antiga, herdada de decisões que nunca foram totalmente esquecidas. E no centro dessa tensão está um episódio que transforma o harém em um tabuleiro de xadrez com consequências fatais. A execução do príncipe Mustafá ainda ecoa pelos corredores. Filho de Mahidevran, ele era visto por muitos como o herdeiro natural de Suleimã e popular entre os janízaros, carismático, experiente em campanhas militares. Mustafá parecia reunir todas as qualidades que um futuro sultão deveria ter. Você quase consegue imaginá-lo marchando com confiança, aclamado pelos soldados, enquanto dentro do palácio sua ascensão era observada com olhos cada vez mais atentos. Em 1553, durante uma campanha militar na Pérsia, ele foi convocado à tenda do próprio pai. Acusado de conspirar contra o sultão, acabou estrangulado por ordem imperial. A prática não era incomum na política otomana. Príncipes considerados ameaças podiam ser eliminados para evitar guerras civis. Ainda assim, o choque foi imenso. Você para por um instante e sente o peso disso. Aqui, a sucessão não é uma cerimônia tranquila com coroas e aplausos. É uma corrida silenciosa onde o prêmio é a sobrevivência. Há quem acredite que a influência de Urren Sultan foi determinante nesse desfecho. Outros argumentam que Suleimã agiu por conta própria, temendo um golpe militar. O que se sabe é que, após a morte de Mustafá, os filhos de Urren ganharam vantagem clara na linha sucessória. Você percebe como decisões políticas e afetivas se entrelaçam até se tornarem indistinguíveis. E não pense que isso terminou ali. A prática do fratricídio estava institucionalizada. Quando um novo sultão assumia, podia ordenar a execução dos irmãos para garantir estabilidade. Era uma medida brutal, mas vista como prevenção de guerras internas que poderiam devastar o império inteiro. Curiosamente, séculos depois, essa prática seria substituída pelo confinamento dos príncipes no chamado cafes, uma espécie de reclusão dourada dentro do palácio. Mas nesse momento da história, o fio é mais direto e muito menos confortável. Você começa a perceber que cada nascimento no harém carrega uma sombra. Celebrar demais pode atrair inveja. Demonstrar ambição demais pode soar como ameaça. Até mesmo um sorriso no momento errado pode ser interpretado como confiança excessiva. Os janízaros, elite militar do império, também desempenham um papel crucial nesse drama. Eles não eram apenas soldados, eram força política real. Sua simpatia por um príncipe podia fortalecer ou enfraquecer candidaturas. Mustafá tinha esse apoio, e isso, para alguns, tornava-o ainda mais perigoso. Você imagina a tensão entre palácio e quartéis, como duas placas tectônicas prestes a se mover. E então você percebe algo inquietante. No harém, as mulheres não disputam apenas afeto, disputam futuro. Cada filho homem representa uma possibilidade de trono. Cada aliança com eunucos, tutores e oficiais pode inclinar a balança. Você passa por um pátio onde a água da fonte escorre com serenidade quase irônica. O som é suave, mas você sabe que sob essa calma há decisões que alteraram o curso do Mediterrâneo, da Europa Oriental, do Oriente Médio. Parece exagero? Talvez. Mas lembre-se, o Império Otomano, no século XVI, era uma das maiores potências do mundo. E muitas de suas decisões começaram exatamente aqui,
entre paredes decoradas com azulejos delicados. Há uma ironia quase moderna nisso tudo. Hoje, disputas familiares costumam render discussões em grupos de mensagens. Aqui, rendiam execuções imperiais. Você respira fundo e agradece silenciosamente por não ter que competir por herança nesse formato. Ao mesmo tempo, você percebe que a lógica por trás dessas ações era pragmática. Guerras civis anteriores haviam demonstrado o custo devastador de múltiplos pretendentes ao trono. Melhor uma decisão dura e imediata do que anos de conflito sangrento. É um cálculo frio, mas dentro do contexto político da época, fazia sentido estratégico. Ainda assim, não deixa de ser humano. Você imagina Maidevran vivendo com a perda do filho, isolada politicamente. Imagina Urren tentando proteger os seus, sabendo que cada movimento seria analisado. Imagina o próprio Suleiman carregando o peso da ordem que deu. No harém, a memória não desaparece. Ela se acumula. Você sente isso enquanto atravessa os corredores, histórias sobrepostas, decisões empilhadas umas sobre as outras. E começa a entender que o verdadeiro escândalo não é apenas quem morreu ou quem venceu. É o sistema inteiro que transforma amor parental em estratégia de sobrevivência. A noite avança, e você sente que quanto mais aprende, menos simples tudo parece. Poder aqui não é apenas brilho e seda. É cálculo. É medo. É prevenção constante. E você ainda está só no meio do jogo. Você começa a perceber que, depois da morte de Mustafá, o silêncio no harém não é um vazio, é um tipo específico de barulho contido. É o som de pessoas recalculando suas chances. Porque agora, com um concorrente a menos, os filhos de Urren avançam uma casa no tabuleiro. Mas o destino, como você vai notar, não costuma respeitar planejamentos humanos. Entre os filhos de Urren Sultan, dois nomes se destacam, Selim e Bayezid. Você observa os dois crescendo em ambientes cuidadosamente preparados, educados por tutores, treinados em estratégia, poesia, religião e administração. A tradição otomana exige que cada príncipe governe uma província antes de disputar o trono. É uma espécie de estágio obrigatório, só que com risco de execução no final. Selim é mais contemplativo, menos inclinado às campanhas militares. Bayezid, por outro lado, demonstra energia e ambição mais evidentes. Você já consegue sentir o clima mudando. Porque quando há dois herdeiros fortes, a tensão não desaparece, ela se redistribui. E então Urren morre, em 1558. Sua ausência altera o equilíbrio interno do palácio. Sem sua presença direta, os conflitos entre os irmãos deixam de ser apenas sombras. Eles começam a se tornar movimentos visíveis. Bayezid e Selim entram em rota de colisão. Você quase consegue ouvir os conselheiros cochichando, os mensageiros atravessando pátios com ordens discretas, as cartas trocadas com cuidado estratégico. Em 1559, o conflito se transforma em confronto militar. Sim, você está testemunhando uma guerra entre irmãos, filhos do homem mais poderoso do império. Selim recebe apoio mais consistente do pai e de parte da elite administrativa. Bayezid, derrotado, foge para a Pérsia, buscando refúgio na corte safávida. É um movimento ousado, quase desesperado. Mas diplomacia e política internacional entram em cena. O Shah da Pérsia inicialmente acolhe Bayezid. Só que manter um príncipe otomano exilado é como guardar dinamite em casa. As negociações entre Suleiman e o governante persa resultam na extradição do príncipe. Em 1561, Bayezid e seus filhos são executados. Você sente o peso dessa sequência. Primeiro Mustafá. Depois Bayezid. O caminho para Selim fica, ironicamente, mais solitário. Quando Suleiman morre em 1566, durante uma campanha militar na Hungria, Selim assume o trono como Selim II. Diferente do pai, ele não é conhecido por liderar grandes campanhas pessoalmente. Seu governo marca uma transição importante. O poder começa a se deslocar gradualmente para os grão-vizires, especialmente membros da influente família Koprulu nas décadas seguintes. Você começa a perceber uma mudança estrutural. O harém não é apenas cenário de disputas familiares, ele molda a própria administração do império. Selim II também ganha um apelido curioso, Selim, o ébrio. A reputação de apreciar vinho é frequentemente mencionada nas crônicas. Agora, você imagina a ironia.
Enquanto seus predecessores enfrentavam guerras de sucessão e campanhas militares intensas, ele é lembrado por preferir taças a espadas. Claro, governar um império exige mais do que bravura física, mas a comparação com o pai é inevitável. Ainda assim, sob seu reinado, o império mantém poder significativo. A conquista de Chipre em 1571 é um exemplo. Porém, nesse mesmo ano, ocorre a Batalha de Lepanto, onde a frota otomana sofre uma grande derrota para a Liga Santa. Você percebe que o equilíbrio geopolítico começa a se tornar mais complexo. Mas volte seus olhos para dentro do palácio. Com Selim no trono, o harém se reorganiza novamente. Uma nova mulher começa a emergir. Como figura central, Nurbanu Sultan, consorte de Selim e mãe do futuro Murad III. E você já sente que a história está longe de desacelerar. Porque aqui existe algo chamado Sultanato das Mulheres, um período em que mães de sultões exercem influência política direta e significativa. Não é um título oficial, mas é uma forma de descrever uma era em que o poder feminino dentro do palácio atinge níveis notáveis. Você percebe como o sistema evolui. Antes, a luta era principalmente entre príncipes. Agora, mães, consortes e rainhas-mães tornam-se peças estratégicas fundamentais. A maternidade não é apenas biológica, é política. Há uma curiosidade interessante. Muitas dessas mulheres eram originalmente estrangeiras, capturadas ou compradas no sistema de escravidão do Império, convertidas ao Islã e educadas dentro do palácio. A mobilidade social aqui é brutalmente contraditória. Você pode entrar como cativa e, décadas depois, comandar decisões que afetam milhões. É quase como se o harém fosse uma versão extrema de meritocracia, com riscos levemente mais fatais. Você ri baixinho dessa comparação, porque leve definitivamente não é a palavra certa. O ambiente que antes parecia puramente doméstico revela-se como centro nervoso de decisões imperiais. Selim governa, mas ao redor dele há redes invisíveis de influência sendo tecidas todos os dias. Você começa a entender que cada geração reinventa o jogo. O que antes era disputa direta entre irmãos agora se transforma em articulações maternas, alianças palacianas e influência administrativa. E, enquanto você caminha por esses corredores imaginários, percebe que o poder no Império Otomano não é linear. Ele flui. Ele se adapta. Ele encontra novas mãos quando necessário. E o harém, longe de ser apenas cenário romântico de histórias fantasiosas, permanece como um dos centros mais estratégicos de todo o sistema imperial. Você respira fundo. Porque a próxima geração já está crescendo, e com ela, novas intrigas que farão as anteriores parecerem quase simples. Você talvez imagine o harém como um lugar de seda, perfume e suspiros discretos. E sim, há seda. Há perfume. Mas também há estratégia. Você atravessa um corredor revestido de azulejos de sneak, azul profundo e branco delicado. A luz entra filtrada por treliças de madeira, desenhando sombras geométricas no chão. O ar é fresco, propositalmente fresco, graças às fontes internas que murmuram como se guardassem segredos líquidos. O harém imperial do Império Otomano não é apenas um espaço doméstico. É uma instituição política. Aqui vivem mães de sultões, esposas oficiais, concubinas, servas, eunucos negros responsáveis pela segurança interna e jovens recém-chegadas que ainda estão aprendendo as regras invisíveis do jogo. Você não ouve gritos. Você ouve silêncio calculado. Você caminha até um pátio interno. Algumas mulheres conversam em voz baixa. Outras bordam. Uma recita versos persas com uma delicadeza quase meditativa. Mas cada olhar tem peso. A mãe do sultão, a Valide Sultan, é a figura mais poderosa dentro dessas paredes. Mais poderosa do que muitos vizires do lado de fora. Quando Solimão, o Magnífico governava, por exemplo, o harém deixou de ser apenas um espaço privado e passou a influenciar decisões de Estado com intensidade surpreendente. E você percebe algo curioso. O harém não é um lugar de isolamento feminino. É um centro de articulação política disfarçado de residência íntima. A mulher que conquista o favor do sultão não ganha apenas joias. Ela ganha acesso. E acesso, no século XVI, vale mais do que ouro. Você sente a tensão antes de entender sua origem. Uma jovem favorita do sultão acaba de receber um presente especial, um colar com pedras vermelhas. Rubis, talvez. Ou algo que pretende parecer rubi. O gesto é pequeno.
Mas o significado é gigantesco. Dentro dessas paredes, presentes são declarações políticas. Um presente significa atenção. Atenção significa possibilidade de gravidez. Gravidez significa futuro herdeiro. E um herdeiro significa sobrevivência. Você percebe então que cada sorriso pode esconder cálculo. Cada elogio pode ser uma armadilha delicada. O harém é uma escola intensiva de diplomacia emocional. E você, se estivesse ali, teria que aprender rápido. Ou desaparecer. Há sussurros sobre uma favorita que estaria manipulando correspondências. Cartas enviadas discretamente ao sultão enquanto ele está em campanha militar. Mensagens cuidadosamente formuladas para influenciar decisões, afastar rivais e promover aliados. Você percebe como a distância física do sultão cria oportunidades. Quando ele está fora do palácio, o harém não para. Ele se reorganiza. Intrigas se acumulam como nuvens antes de uma tempestade política. E às vezes, uma mulher consegue alterar o equilíbrio do império inteiro sem jamais sair de seus aposentos. Um exemplo famoso é Rochelana, também conhecida como Hurrem Sultan. Ela não apenas conquistou o coração de Solimão. Ela redefiniu o papel das mulheres imperiais. Casou-se oficialmente com o sultão, algo raro. Correspondia-se com líderes estrangeiros. Influenciava nomeações. Financiava obras públicas. Você sente a magnitude disso. Dentro dessas paredes decoradas com arabescos, decisões eram tomadas que ecoavam até Viena, Veneza e o deserto árabe. Mas o poder no harém nunca é estável. Ele é líquido. Hoje você é favorita. Amanhã, esquecida. Hoje seu filho é herdeiro promissor. Amanhã, acusado de conspiração. Você talvez não saiba, ou talvez prefira não saber, que, em determinados períodos, príncipes otomanos competiam entre si de maneira brutal. O sistema não previa sucessão automática por primogenitura. Todos os filhos homens do sultão tinham direito potencial ao trono. E quando um subia ao poder, os outros se tornavam ameaça. O verão pode ser quente em Istambul, mas o clima emocional dentro do harém é sempre febril. Você sente o peso dessa realidade enquanto imagina mães protegendo seus filhos não apenas do acaso, mas do próprio sistema político. Aqui, o amor materno se mistura com sobrevivência estratégica. Mas o poder no harém nunca é estável. Ele é líquido. Hoje você é favorita. Amanhã, esquecida. Hoje seu filho é herdeiro promissor. Amanhã, acusado de conspiração. Você talvez não saiba, ou talvez prefira não saber, que, em determinados períodos, príncipes otomanos competiam entre si de maneira brutal. O sistema não previa sucessão automática por primogenitura. Todos os filhos homens do sultão tinham direito potencial ao trono. E quando um subia ao poder, os outros se tornavam ameaça. O verão pode ser quente em Istambul, mas o clima emocional dentro do harém é sempre febril. Você sente o peso dessa realidade enquanto imagina mães protegendo seus filhos não apenas do acaso, mas do próprio sistema político. Aqui, o amor materno se mistura com sobrevivência estratégica. E enquanto você caminha para seus aposentos imaginários, compreende algo essencial. O harém não era apenas um espaço de prazer imperial. Era uma arena silenciosa onde mulheres, frequentemente retratadas como passivas, moldavam o destino de um império que se estendia por 3 continentes. E talvez, apenas talvez, o verdadeiro poder nunca tenha estado exclusivamente no trono, mas nos corredores onde ninguém olhava com atenção suficiente. Você ainda sente o perfume do harém quando atravessa, lentamente, os portões internos do palácio e percebe que o mundo lá fora pulsa com uma energia completamente diferente. O verão em Istambul não é apenas calor, é intensidade. O sol bate contra as cúpulas e minaretes como se quisesse provar que pode rivalizar com o brilho dourado do império. O ar vibra sobre as pedras claras do pátio, e você entende rapidamente que o poder otomano não se manifesta apenas em decisões políticas ou intrigas internas. Ele também se impõe na paisagem, na arquitetura, na maneira como a cidade se apresenta ao mundo. Você caminha em direção ao coração simbólico desse universo. O complexo do Palácio de Topkapi não é apenas uma residência real. É um centro administrativo, espiritual e militar. É daqui que ordens atravessam desertos, montanhas e mares. Os jardins parecem serenos.
Ciprestes projetam sombras longas. Fontes murmuram com elegância calculada. Mas por trás dessa serenidade, você sente o peso de decisões que afetam milhões de vidas. O verão torna tudo mais vívido. Os uniformes dos janízaros brilham sob o sol. Os turbantes parecem ainda mais brancos. O dourado das inscrições caligráficas cintila como fogo líquido. Você percebe que o império entende muito bem o poder da estética. A grandiosidade é uma ferramenta política. E então você ouve chamado para a oração ecoando da magnífica mesquita azul. O som se espalha pela cidade como uma onda invisível, atravessando mercados, becos, pátios e salões privados. Mesmo no calor intenso, há um momento de pausa. Um instante de recolhimento. Você sente como se a própria cidade respirasse junto. Mas não se engane. A espiritualidade e a política caminham lado a lado. A legitimidade do sultão não depende apenas de sua força militar. Ele também é visto como defensor da fé. Cada construção monumental, cada fundação religiosa financiada, cada mesquita erguida em pedra clara sob o céu azul reforça essa imagem. Você observa os navios no Estreito do Bósforo. Mercadores chegam de longe. Seda da Ásia, especiarias do Oriente, metais preciosos da Europa. O calor do verão não interrompe o comércio. Pelo contrário, ele o intensifica. O império vive do movimento. E você começa a perceber algo curioso. Enquanto o harém representa o poder interno, invisível e estratégico, a cidade representa o poder externo, exibido com confiança quase teatral. Você atravessa um mercado movimentado. O grande bazar vibra com vozes, barganhas, risadas e discussões. O calor torna o ar denso, mas ninguém parece desacelerar. Comerciantes abanam tecidos coloridos, tentando criar brisas improvisadas. O cheiro de café recém-torrado se mistura com suor, couro e madeira aquecida pelo sol. Aqui, o império se manifesta em diversidade. Línguas diferentes se cruzam. Trajes variados dividem o mesmo espaço. Cristãos, judeus e muçulmanos negociam lado a lado. O sistema de millets permite certa autonomia religiosa, mas sempre sob o olhar vigilante da autoridade central. Você percebe que o verão intensifica também as tensões. Mais gente nas ruas. Mais disputas comerciais. Mais rumores circulando com rapidez quase febril. Um boato pode atravessar a cidade antes que o sol se ponha. E boatos, você já aprendeu, são matéria-prima do poder. Ao longe, o sultão, talvez inspirado por governantes como Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, mantém a imagem de líder absoluto. Mas você entende agora que governar um império desse tamanho exige mais do que autoridade. Exige equilíbrio constante. No calor do verão, soldados treinam. Oficiais revisam registros. Escribas suam sobre documentos intermináveis. A máquina administrativa não pode parar. Você começa a sentir o peso dessa engrenagem gigantesca. E, paradoxalmente, também percebe sua fragilidade. Porque todo império, por mais sólido que pareça sob o sol brilhante, depende de lealdade. Depende de estabilidade. Depende de uma sucessão clara, algo que, como você já viu, nem sempre é simples. O verão é uma estação de abundância, mas também de desgaste. As pedras aquecidas guardam o calor até tarde da noite. As tensões acumuladas durante o dia não evaporam com facilidade. Elas permanecem, invisíveis, como brasas sob cinzas. Você se dá conta de que o Império Otomano, nesse auge de poder, vive uma espécie de equilíbrio delicado entre esplendor e vulnerabilidade. A arquitetura impressiona. A fé legítima. O comércio enriquece. O exército protege. Mas, sob tudo isso, há humanos. Humanos ambiciosos. Humanos inseguros. Humanos capazes de decisões brilhantes, ou devastadoras. E enquanto o sol começa a se pôr sobre o Bósforo, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados, você sente que está caminhando não apenas por uma cidade antiga, mas por um organismo vivo. Um organismo que respira poder, que transpira calor, que pulsa estratégia. E que, como todo organismo, carrega dentro de si as sementes de sua própria transformação. Você continua andando, lentamente, deixando que o som distante das águas misture-se ao eco da oração e ao burburinho do mercado. O verão ainda não terminou. E nem as histórias escondidas sob essas cúpulas brilhantes.
Você continua caminhando por aqueles corredores fechados, onde o ar parece sempre morno demais, pesado demais, como se o próprio palácio estivesse respirando segredos antigos. No harém do palácio de Topkapi, nada é exatamente o que parece. E você já percebeu isso. Cada sorriso é calculado. Cada gentileza é uma moeda de troca. Cada silêncio pode ser mais alto do que um grito. Você começa a notar como as alianças mudam com a mesma rapidez com que as estações no Istambul alternam entre calor sufocante e ventos cortantes vindos do Bósforo. Hoje duas mulheres dividem o mesmo prato de frutas cristalizadas, trocam confidências e risadas suaves. Amanhã, uma delas terá sussurrado algo no ouvido certo, e a outra acordará em aposentos mais distantes, menos iluminados, ou simplesmente desaparecerá da rotina visível. Não há confrontos públicos. Não há escândalos declarados. Tudo acontece em camadas. Você percebe que o verdadeiro poder não está apenas na favorita do momento, mas nas que sabem esperar. As que escutam mais do que falam. As que entendem que a impaciência é o erro mais comum das recém-chegadas. E então surge o nome que ecoa pelos corredores como uma promessa e uma ameaça: Rochelana. Você já ouviu as histórias. A concubina estrangeira que não apenas conquistou o coração do sultão, mas alterou a própria estrutura do poder dentro do Império Otomano. Ela não nasceu para aquele mundo, mas aprendeu suas regras melhor do que qualquer outra. Transformou a afeição em influência política. Transformou influência em permanência. E você entende, ali, que o harém não é apenas um espaço doméstico. É um campo diplomático. Um tabuleiro silencioso onde cada gesto é uma jogada. As mães dos príncipes são peças centrais nesse jogo. Porque aqui, o futuro do império tem rosto infantil e passos incertos pelos jardins internos. Cada filho homem representa possibilidade e perigo. Você sente o peso dessa lógica cruel. Se um príncipe sobe, os outros caem. Para elas, o harém representava tanto cativeiro quanto oportunidade. Algumas alcançavam posições inimagináveis em suas terras natais. Outras desapareciam no anonimato silencioso dos aposentos mais distantes. Você sente esse contraste, prisão e palácio ao mesmo tempo. Com o passar dos anos, o próprio sistema do harém se transforma. Especialmente durante o período conhecido como Sultanato das Mulheres, entre os séculos XVI e XVII, quando figuras femininas exerceram influência política sem precedentes. Para alguns historiadores, foi uma era de decadência administrativa. Para outros, uma adaptação estratégica em tempos de transição. Como quase tudo na história, a verdade não é simples. Enquanto isso, dentro daqueles muros, a vida continua em pequenos rituais diários. Aulas de música. Bordados intermináveis. Conversas sussurradas. Ensaios de etiqueta. E, sempre, à espera. Esperar por um chamado. Esperar por notícias. Esperar por uma decisão que pode mudar tudo. Você percebe que o verdadeiro escândalo talvez não fosse apenas um romance proibido ou uma conspiração descoberta. O maior escândalo era a tensão constante, essa pressão invisível que moldava cada gesto, cada sorriso, cada silêncio. E mesmo assim, o harém sobreviveu por séculos. Sobreviveu porque fazia parte de uma estrutura maior. Porque, apesar das intrigas, ele funcionava dentro de regras rígidas e hierarquias claras. Porque, para o império, era uma instituição tão política quanto simbólica. Ao sair mentalmente desses corredores, você leva consigo uma imagem diferente daquela caricatura simplista que muitas vezes é repetida. Não era apenas luxo decadente. Não era apenas opressão absoluta. Era um espaço complexo, cheio de contradições humanas, ambição e medo, carinho e rivalidade, estratégia e vulnerabilidade. E agora, enquanto você respira fundo e deixa essa história repousar, talvez perceba que os verdadeiros escândalos não estavam apenas nas manchetes do passado. Eles estavam nas emoções silenciosas, nas decisões tomadas a meia-luz, nos sonhos que nunca chegaram a se realizar. E com esse pensamento, você permite que as portas do harém se fechem lentamente atrás de você, não com estrondo, mas com um sussurro suave, como quase tudo que realmente importa ali dentro. Você continua ali, caminhando por esse labirinto silencioso de mármore e sombras, mas agora a atmosfera muda outra vez. Já não é apenas sobre intrigas pessoais ou rivalidades entre favoritas.
É sobre o que acontece quando o mundo lá fora começa a pressionar os muros do harém. Porque, enquanto você observa esses corredores aparentemente isolados, o Império Otomano enfrenta guerras, crises financeiras, rebeliões provinciais, disputas diplomáticas com potências europeias. E cada derrota no campo de batalha ecoa dentro do palácio. Quando um sultão enfraquece politicamente, o harém sente primeiro. Você percebe como a tensão se infiltra nas conversas. O tom das aulas muda. Os sorrisos tornam-se mais contidos. Mensageiros passam com mais frequência. Eunucos caminham mais rápido, com o olhar fixo, evitando qualquer conversa desnecessária. Ali dentro, ninguém está verdadeiramente isolado da política externa. Muito pelo contrário. O harém é uma extensão dela. Se o sultão perde prestígio, suas favoritas perdem proteção. Se ele adoece, as alianças começam a se reorganizar antes mesmo que o diagnóstico seja confirmado. Você imagina o silêncio pesado quando surge o rumor de que o governante está fraco demais para liderar. Não é apenas preocupação pessoal. É cálculo. Quem será o próximo? E, mais importante, quem sobreviverá à transição? Em períodos de sucessão incerta, o harém se transforma quase em um tabuleiro de xadrez. Mães posicionam filhos estrategicamente, buscam apoio de vizires, fortalecem laços com figuras influentes do palácio. Cada gesto precisa parecer natural, mas nada é improvisado. Você sente o peso disso. Não é drama teatral. É sobrevivência. E então há outro elemento que raramente aparece nas narrativas mais simplificadas, o aprendizado político real que acontecia ali. Algumas mulheres do harém tornavam-se profundamente versadas em diplomacia, administração e patronagem cultural. Financiavam mesquitas, hospitais, escolas. Correspondências eram trocadas. Decisões eram influenciadas. Enquanto o mundo imaginava apenas sedas e danças, ali se discutiam impostos, alianças e nomeações. Você começa a perceber que o harém também funcionava como uma espécie de escola política informal, especialmente para aquelas destinadas a se tornar mães de príncipes. A educação incluía literatura, religião, etiqueta, música, mas também compreensão das estruturas do poder. E isso muda a forma como você enxerga o lugar. Não era apenas um espaço passivo. Era um centro de formação de influência. Mas essa influência tinha um preço psicológico alto. Porque, quanto mais alto você sobe na hierarquia, maior o risco de queda. E as quedas no ambiente otomano raramente eram suaves. O exílio era uma possibilidade real. Uma favorita que perdesse o favor podia ser enviada para outra residência, afastada do centro de poder. Uma mãe cujo filho não alcançasse o trono podia viver o resto da vida em uma espécie de reclusão dourada, confortável, mas politicamente irrelevante. E você sabe que, para quem experimentou o gosto da influência, a irrelevância pode ser uma forma silenciosa de punição. Ao mesmo tempo, a própria estrutura do harém evoluía ao longo dos séculos. Nos períodos mais tardios do império, o isolamento físico dos sultões aumenta. Eles passam mais tempo dentro do palácio, governando de forma mais indireta. Isso fortalece ainda mais o papel das mulheres próximas a eles. Você quase consegue ouvir as discussões abafadas por cortinas pesadas, decisões tomadas não em salões públicos, mas em aposentos privados. E então surge uma pergunta inevitável: até que ponto o poder ali era formal? E até que ponto era puramente relacional? Porque o harém nos ensina algo curioso sobre a política em geral: poder não é apenas cargo. É proximidade. É acesso. É confiança. E ali, dentro daqueles muros, proximidade era tudo. Você caminha mentalmente até uma janela alta, protegida por grades delicadamente trabalhadas. Lá fora, a cidade de Istambul pulsa. Mercadores negociam. Soldados marcham. Navios cruzam o Bósforo. O mundo continua. Mas ali dentro, o tempo parece diferente. Mais lento. Mais concentrado. Cada decisão tomada naquele ambiente íntimo pode influenciar milhares de vidas do lado de fora. E essa consciência constante transforma até os gestos mais simples em atos carregados de significado. Você percebe que o harém não era apenas um cenário de escândalos pessoais. Era um espelho ampliado das estruturas de poder do império. Ambição, medo, estratégia, lealdade, tudo intensificado pelo confinamento. E agora, enquanto essa sessão chega ao fim,
você talvez sinta que já não enxerga aquele espaço com a mesma simplicidade de antes. Não é apenas uma história de excessos ou decadência. É uma história de adaptação, sobrevivência e inteligência política em um dos ambientes mais controlados e observados do mundo pré-moderno. Respire fundo. Ainda há mais camadas para explorar. Você já percebeu que, quanto mais tempo permanece nesse universo fechado, mais difícil fica separar o que é mito do que é realidade. E é exatamente nesse ponto que entramos agora. Porque a seção 13 não é sobre mais um escândalo específico, nem sobre uma rivalidade isolada. É sobre a construção da imagem do harém, e como o mundo decidiu enxergá-lo. Enquanto você caminha mentalmente por esses corredores, imagine viajantes europeus do século 17 e 18 escrevendo relatos cheios de fascínio. Muitos deles nunca entraram em um harém imperial. Alguns ouviram histórias de terceiros. Outros misturaram observações reais com suposições bastante criativas. E ainda assim, essas narrativas ganharam força. O harém passou a ser descrito como um lugar de luxúria constante, intrigas quase caricatas, mulheres eternamente ociosas cercadas por ouro e perfumes. Pinturas orientalistas multiplicaram essa visão, almofadas espalhadas, tecidos translúcidos, corpos languidamente posicionados sob uma luz dourada. Mas você já sabe que a realidade era mais complexa. Sim, havia luxo. Sim, havia competição. Mas também havia disciplina rígida, hierarquia severa, rotina organizada, educação formal e vigilância constante. O isolamento não era sinônimo de liberdade hedonista. Pelo contrário, muitas vezes significava controle extremo. O curioso é que essa imagem fantasiosa acabou influenciando até a maneira como o próprio império era percebido no exterior. O harém tornou-se símbolo de exotismo oriental, usado tanto para fascinar quanto para criticar o poder otomano. Você percebe a ironia? Um espaço interno, altamente regulamentado e politicamente estratégico, transformado em espetáculo imaginário por quem nunca viveu sua rotina. E essa construção de imagem teve consequências reais. Porque, à medida que o Império enfrentava pressões modernizadoras no século XIX, críticas internas e externas começaram a apontar o harém como símbolo de atraso. Reformas administrativas buscavam centralizar o poder, profissionalizar o governo e reduzir influências consideradas informais. A própria ideia de governar a partir de aposentos privados passou a ser vista com desconfiança. Você quase sente o deslocamento gradual desse universo. O harém imperial não desaparece de um dia para o outro. Ele se transforma, reduz-se, perde parte de sua centralidade política. Mas, ao mesmo tempo, ganha algo inesperado, permanência simbólica. Porque mesmo quando sua influência prática diminui, sua imagem continua a crescer no imaginário coletivo. Romances, pinturas, relatos e mais tarde filmes alimentam a ideia de um mundo secreto, sensual e perigoso. E talvez você perceba agora algo mais profundo: o harém virou metáfora. Metáfora de poder oculto. Metáfora de desejo reprimido. Metáfora de conspiração silenciosa. Mas as mulheres que viveram ali não eram metáforas. Eram pessoas reais, com medos concretos, ambições legítimas e estratégias cuidadosamente calculadas para sobreviver. Você começa a enxergar o contraste entre o mito e a experiência humana. Enquanto a fantasia ocidental enfatiza o excesso e a sensualidade, a realidade incluía longas horas de aprendizado, etiqueta rigorosa, alianças estratégicas e, muitas vezes, solidão. O acesso ao sultão era limitado. O favoritismo era instável. A segurança nunca era absoluta. E mesmo assim, dentro desse ambiente restritivo, algumas conseguiram moldar o curso da história. Essa dualidade é fascinante. O mundo viu um teatro exótico. O império viveu uma estrutura política funcional. E você, agora, consegue enxergar ambos. Talvez a maior intriga do harém não esteja nas rivalidades entre mulheres, mas na disputa pela narrativa. Quem conta a história define o significado. Ao encerrar essa sessão, você já não é apenas um visitante curioso. Você se tornou um observador crítico. Já não aceita a primeira versão. Questiona. Compara. Analisa. E isso, curiosamente, é algo que muitas das mulheres do próprio harém também precisavam fazer todos os dias. Porque entender o jogo era a única maneira de continuar nele. Na próxima etapa, vamos atravessar o último corredor,
aquele onde passado e memória se encontram, e observar o que restou quando os portões finalmente se fecharam para sempre. Então você permanece ali, nesse ponto exato em que o poder começa a se dissolver sem fazer barulho. Não há um grito coletivo anunciando o fim. Não há portas sendo arrombadas de uma vez só. O que existe é algo muito mais sutil, uma perda gradual de centralidade. Ao longo do século XIX, o Império Otomano enfrenta pressões que vêm de todos os lados. Reformas administrativas conhecidas como Tanzima tentam modernizar o Estado, reorganizar o exército, centralizar a burocracia e aproximar o império dos modelos europeus. O poder passa a depender cada vez mais de ministérios formais, diplomatas treinados, conselheiros educados à moda ocidental. E nesse novo desenho político, o harém já não ocupa o mesmo lugar. Você quase consegue sentir o deslocamento. As decisões que antes podiam atravessar corredores privados agora precisam passar por gabinetes oficiais. O segredo continua existindo, mas assume outra forma. A influência deixa de ser sussurrada atrás de cortinas e passa a circular em documentos, tratados, acordos internacionais. Isso não significa que o harém desaparece de imediato. Ele continua existindo como espaço residencial da família imperial. Continua mantendo hierarquias, rituais, tradições. Mas sua força política já não é tão determinante quanto nos séculos anteriores. Há algo de melancólico nisso. Imagine mulheres que cresceram aprendendo que a proximidade com o sultão poderia moldar o destino do império, e que agora percebem que o mundo externo mudou as regras do jogo. A diplomacia internacional, a imprensa, as ideias de constitucionalismo e nacionalismo começam a redefinir o que é poder. Você sente como o universo fechado do harém começa a parecer pequeno diante dessas transformações. A própria figura do sultão também se transforma. Alguns tentam equilibrar tradição e modernização. Outros enfrentam crises internas profundas. Golpes palacianos ainda acontecem, mas o cenário é outro. A pressão já não vem apenas de dentro do palácio, mas de fora, de movimentos reformistas, de potências estrangeiras, de conflitos territoriais. E então chega o início do século XX. O império, enfraquecido por guerras e instabilidade política, entra em colapso após a Primeira Guerra Mundial. O sultanato é abolido em 1922. No ano seguinte, a República da Turquia é proclamada sob liderança de Mustafa Kemal Atatürk. E com isso, o harém imperial, como instituição política e símbolo de um sistema dinástico, encerra sua existência. Não há mais sucessão pelo sangue imperial. Não há mais valida sultana governando nas sombras. Não há mais príncipes sendo educados sob rígida vigilância para um trono que já não existe. Você percebe que o silêncio agora é diferente daquele do início do roteiro. Antes, o silêncio era carregado de conspiração. Agora, ele é carregado de fim. O palácio de Topkapi permanece de pé. Seus azulejos continuam refletindo a luz. Seus corredores ainda guardam ecos de passos que não voltarão. Mas o fluxo de poder que atravessava aqueles aposentos foi interrompido. O que resta são memórias. Arquivos preservados. Cartas que sobreviveram ao tempo. Relatos fragmentados. Objetos que um dia fizeram parte de uma rotina política intensa e que hoje repousam em vitrines de museu. E talvez você perceba algo curioso. Quando uma instituição termina, ela não desaparece completamente. Ela se transforma em narrativa. O harém deixa de ser um espaço ativo e passa a ser objeto de estudo, fascínio, debate acadêmico. Historiadores revisitam documentos, questionam versões romantizadas, reavaliam o papel das mulheres que por tanto tempo foram descritas apenas como figuras decorativas. E aos poucos, a história vai sendo reconstruída com mais nuances. Não apenas como um lugar de escândalos e intrigas, mas como uma estrutura complexa, com regras próprias, impactos políticos reais e protagonistas que influenciaram decisões de alcance imperial. Você começa a sentir que o fim do harém não é simplesmente o encerramento de um espaço físico. É o fechamento de uma era inteira baseada em dinastia, linhagem e poder. Concentrado. Mas ao mesmo tempo, há algo de permanente. Porque enquanto existirem pessoas curiosas o suficiente para atravessar esses corredores em pensamento, como você está fazendo agora, o harém continuará vivo de alguma forma. Não como mito exagerado. Não como fantasia pintada em telas orientalistas. Mas como parte concreta da história humana.
E é com essa sensação de transição que nos aproximamos das últimas etapas. O mundo mudou. As estruturas caíram. Os portões se fecharam. Mas as histórias permanecem. E agora você atravessa o último grande corredor, aquele onde não restam mais disputas, nem sussurros urgentes, nem olhares calculados atrás de véus de seda. Resta a pergunta: o que tudo isso significou? Quando o harém deixou de funcionar como engrenagem política, quando os títulos imperiais perderam validade e as dinastias foram dissolvidas, não foi apenas uma estrutura física que terminou. Foi uma maneira inteira de compreender poder, família, estratégia e sobrevivência. Durante séculos, o harém foi descrito como um apêndice do império. Mas, se você olhar com mais atenção, perceberá que ele era um dos seus núcleos mais sensíveis. Ali se formavam alianças que atravessavam gerações. Ali se educavam futuros governantes. Ali se moldavam decisões que impactavam guerras, tratados, sucessões. E, acima de tudo, ali mulheres que oficialmente não governavam encontraram formas de governar. Você talvez se lembre de como, em diferentes momentos da história otomana, mães de sultões exerceram influência decisiva. Como favoritas conseguiram consolidar posições estáveis. Como rivalidades internas determinaram o destino de príncipes. Nada disso era mero drama palaciano. Era política. O harém era um microcosmo do próprio império, hierárquico, competitivo, estruturado, repleto de regras e punições. Quem entendia esse sistema tinha chances de sobreviver. Quem ignorava suas nuances desaparecia silenciosamente. E ainda assim, apesar de toda sua importância histórica, por muito tempo o harém foi reduzido à caricatura. Você percebe que talvez a maior injustiça histórica não tenha sido a rivalidade entre mulheres, mas a simplificação posterior de suas vidas. Transformá-las apenas em símbolos de sedução ou vítimas passivas ignora a complexidade que você acabou de atravessar. Elas eram estrategistas. Eram administradoras. Eram mães em ambientes hostis. Eram sobreviventes em uma estrutura que podia elevar ou destruir com a mesma facilidade. Ao refletir sobre tudo isso, você começa a notar algo mais universal. O harém não é apenas uma história sobre o Império Otomano. É uma história sobre como o poder funciona em espaços fechados. Sobre como hierarquias se estabelecem. Sobre como pessoas, mesmo limitadas por estruturas rígidas, encontram maneiras de agir dentro delas. Talvez você reconheça ecos disso em outros contextos históricos, em outras cortes, em outros governos, até mesmo em organizações modernas onde a influência informal às vezes pesa tanto quanto a autoridade oficial. O cenário muda. O mecanismo humano permanece. E então há o aspecto mais silencioso de todos, a vida cotidiana. Entre as grandes decisões políticas e os conflitos de sucessão, havia dias comuns. Havia conversas triviais. Havia risadas contidas. Havia tédio. Havia esperança. Havia medo. Você quase consegue imaginar o som distante de passos sobre pisos de mármore, o leve tilintar de joias, o murmúrio de uma prece noturna. Pequenos detalhes que nunca entraram nos registros oficiais, mas que compuseram a experiência real de quem viveu ali. E é curioso pensar que, no fim, essas vidas foram tão humanas quanto qualquer outra. Com ambição, insegurança, amor, rivalidade e desejo de estabilidade. À medida que nos aproximamos do encerramento, você percebe que o harém deixou de ser apenas um lugar distante no tempo. Ele se tornou um estudo sobre estruturas invisíveis de poder. Sobre narrativas moldadas por quem observa de fora. Sobre a diferença entre mito e documentação. Talvez essa seja a maior intriga de todas, a intriga da memória. Porque toda história que sobrevive passa por filtros. E você, agora, escolheu olhar além do filtro mais óbvio. E então você chega ao último momento. Não há um evento dramático esperando por você aqui. Nenhuma revelação secreta escondida sob o mármore frio. Apenas o eco de tudo que foi. Você começou essa jornada atravessando portões que, por séculos, permaneceram fechados ao olhar público. Imaginou corredores silenciosos, disputas contidas, estratégias invisíveis. Viu mulheres navegando um sistema complexo, onde proximidade significava poder e poder significava risco. Agora, tudo está em silêncio novamente. Mas é um silêncio diferente daquele do início.
Antes, você caminhava por um espaço ativo, vibrante de tensão. Agora, você caminha por memória. O harém já não é instituição política, nem centro de decisões imperiais. É história. É estudo. É debate acadêmico. É curiosidade moderna. E talvez seja também um espelho. Porque ao observar aquela estrutura tão distante no tempo, você percebe algo profundamente humano. Onde houver hierarquia, haverá estratégia. Onde houver limitação, haverá adaptação. Onde houver poder concentrado, haverá disputas, algumas visíveis, outras quase imperceptíveis. O harém foi um espaço fechado, mas nunca foi estático. Ele evoluiu ao longo dos séculos. Mudou conforme os sultões mudaram. Expandiu-se em períodos de estabilidade. Tornou-se mais vulnerável em tempos de crise. Foi palco de ascensões improváveis e quedas abruptas. E, no fim, foi superado por um mundo que já não operava sob as mesmas regras. Quando o Império Otomano desapareceu, levou consigo aquela forma específica de organizar poder e família. Mas as histórias ficaram. E são elas que permitem que você, séculos depois, ainda caminhe por esses corredores imaginários. Talvez o que mais impressione não seja o luxo, nem as intrigas, nem mesmo a influência política. Talvez seja a resistência. Resistência de mulheres que aprenderam a ler o ambiente com precisão cirúrgica. Resistência de indivíduos que, mesmo inseridos em estruturas rígidas, encontraram brechas para agir. Resistência de uma instituição que atravessou séculos antes de finalmente se dissolver. Você fecha os olhos por um instante e quase consegue ouvir um último som, não de conspiração, nem de conflito, mas de rotina. O tipo de som que nunca entra nos livros de história, mas que compõe a vida real. Um passo apressado, um suspiro cansado, o leve bater de uma porta sendo fechada ao final do dia. E talvez essa seja a forma mais honesta de encerrar. Não com escândalo. Não com fantasia exagerada. Mas com humanidade. O harém não foi apenas um mito orientalista, nem apenas um símbolo de poder imperial. Foi um sistema complexo, cheio de nuances, contradições e pessoas reais tentando sobreviver dentro dele. E agora, ao sair desses corredores imaginários, você leva algo diferente do que trouxe. Menos mistério superficial. Mais compreensão histórica. Os portões se fecham devagar. A luz diminui. E o que permanece não é o brilho do ouro nem o peso da coroa, é a história, respirando baixinho, esperando o próximo curioso atravessar suas sombras com calma. E você atravessou. Boa noite e bons sonhos.